Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo e criador da Academia Astrológica. E eu estou fazendo uma série de vídeos sobre Plutão em Aquário. Nesses vídeos eu vou interpretar Plutão entrando em todas as casas de um mapa e também fazendo aspectos com todos os planetas. Isso vai ajudar vocês a entender o que quer dizer esse movimento e como que a gente faz para interpretar ele pensando nas possíveis situações que ele pode trazer para a nossa vida. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui, que eu fiz um tempinho atrás, onde eu explico como que a gente vai olhar para isso. Porque Plutão, como é muito lento, ele não vai mexer com todo mundo o tempo todo. Ele tem um período específico onde isso vai acontecer e nesse vídeo aqui eu explico melhor, tá? Outra coisa, para você saber como que isso vai interferir na sua vida, você tem que fazer o seu mapa natal e as suas previsões, tá? É, Plutão é um planeta que é super lento e para ele ativar coisas, né, para as coisas da nossa vida serem ativadas por esse trânsito, tem que ter outras coisas acontecendo junto, como o trânsito de Marte, eclipses, progressões secundárias, tem várias outras coisas que a gente tem que olhar em conjunto para determinar o período em que possivelmente esse Plutão vai mexer com você, tá? Não é toda hora. Então você tem que fazer isso de maneira individual. Quer fazer o mapa comigo? Quer fazer as previsões comigo? Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos tem um link para você entrar em contato comigo e agendar seu mapa, tá? Todo mundo que estiver passando por uma influência de Plutão entrando em casa ou fazendo uma interferência planetária vai ter um desconto especial para fazer as previsões semestrais ou anuais, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, eu espero que possa ser útil para vocês. Beijo para todo mundo. Bora lá, gente. Vamos começar a nossa viagem de Plutão pelas casas aqui. Obviamente, começando pelo ascendente e que é um ponto bastante delicado e bastante importante para todo mundo. Afinal de contas, nada acontece nessa vida sem que passe pelo ascendente. De uma explicação bastante resumida, o ascendente é o nosso corpo físico, tá? É a maneira como a gente integra o nosso interior com o exterior. É como a gente recebe essas informações de fora e é como eu emito as minhas informações de dentro, tá? Então é a minha visão de mundo e é a maneira como as pessoas me enxergam também. É um ponto que é bastante complexo, tá? O ascendente é assim, é super importante. Inclusive, alguns astrólogos consideram que o ascendente é o ponto mais importante do mapa de uma pessoa, tá? Exatamente porque a vida não existe sem o ascendente. Você, né, você morreu, pelo menos a vida nesse plano, né? Não existe sem o ascendente. Mas enfim, o ponto é o seguinte: se eu tô vivendo a minha vida, interagindo o que eu tenho dentro com as coisas que estão do lado de fora. Muitas vezes o comportamento que eu tenho ele não está diretamente ligado com a minha essência. Eu estou tendo vários comportamentos e vivendo em direção a vários objetivos que não são necessariamente o que existem no meu interior, mas são projeções que são feitas conforme as leis da sociedade, o que foi passado para a gente ao longo da vida. Isso acontece com todo mundo. A gente nasce e a gente começa a criar objetivos dependendo de objetivos que estão diretamente ligados com o que a gente percebe que as outras pessoas passam para a gente como valores. Então eu quero ser diretor do banco, ou eu quero ser astrólogo, ou eu quero ser médico, ou eu quero ser aviador, não importa, né? O que importa é que essas influências que vêm de fora constroem um direcionamento de vida que muitas vezes não está relacionado com o que eu quero ser. Né? Por exemplo, eu não achei que eu ia ser astrólogo, eu não tinha essa pretensão. Na verdade, eu nem lembro de ter pensado em ser alguma coisa a não ser atleta, né? E no final das contas acabou não dando, né? Mas enfim, o ponto é que a gente passa muito tempo influenciado por essas informações que obviamente vêm muito formatadas através das nossas experiências familiares, né? A relação com o pai, a relação com mãe e o ambiente familiar que eu cresci, depois também fui influenciado pelas coisas que acontecem na escola e todas essas coisas vão se construindo. E à medida que que o tempo vai passando, a gente vai começando a alterar a maneira como eu quero fazer as coisas, especialmente lá para os 30 anos, isso começa a ser alterado de maneira bastante significativa. Mas o ponto é que à medida que a gente vai andando nessa vida,
e vai chegando perto de trânsitos importantes com o ascendente, eu vou criando um desejo, vou sentindo uma necessidade de alterar essa minha expressão, porque a percepção que eu começo a ter do mundo começa a destoar um pouco do que foi construído internamente. Isso acontece com todos os movimentos, tá? Mas quando a gente tem um trânsito de Plutão passando em cima do ascendente, isso fica muito mais forte, porque gera uma crise de identidade muito poderosa. Antes de mais nada, né, esse vídeo aqui vai fazer referência a pessoas que tenham ascendente em Aquário entre 0 e... Vamos pensar aqui, entre 0 e 2 graus, vai. Que o ascendente é uma parte muito importante do mapa, tá? Então, entre 0 e 2 graus de Aquário e lá no 29º grau de Capricórnio também vai receber essa fluência no próximo ano e meio ali, tá? Um pouco mais, os próximos 2 anos, isso vai ser bem forte ali para essas pessoas. Então, o que acontece é que você começa a perceber que o que existe dentro de você e o que existe fora e o que você tem feito para poder se integrar com o que tem fora começa a ter uma dissociação, o negócio começa a se tornar incompatível. E aí você começa a ter um desejo interno de fazer essa mudança. Essa mudança vem através de várias expressões que podem estar colocadas do lado de fora também. Então, é a minha conexão com as pessoas, né? Através do ascendente, eu interajo com as pessoas da família, com as pessoas do trabalho, no relacionamento íntimo. Então, o ascendente é tão importante porque ele literalmente ele pega todas as partes do mapa, ele influencia em tudo. Então, é muito difícil da gente saber especificamente de onde vem a ação externa que vai colaborar com essa sua sensação de desejo de mudança. Então, especificamente, se a gente pensar no trânsito de Plutão, tecnicamente, todos os planetas que passam pelo ascendente fazem conexões com a casa 7, que é a casa dos relacionamentos do casamento, com a casa 4, que é a casa da família, e com a casa 10, que é a casa da carreira. Esse trânsito normalmente provoca perturbações em todos esses ambientes. E na hora que essas perturbações acontecem, podem acontecer situações que são eventos importantes, drásticos, grandes, que promovem uma mudança interna muito intensa na forma como você quer viver as coisas. Então, infelizmente, quando a gente passa por Plutão, a gente passa por situações de perda. Isso vocês já ouviram eu falar várias vezes. O Plutão é o símbolo, né, da morte e regeneração. É através da perda que a gente vai construir uma realidade diferente. É difícil, é doloroso? Sim, com certeza é bastante doloroso. Mas o fato da gente conseguir abandonar coisas que construíram o nosso passado e abrir um espaço em branco na frente para construir uma nova coisa é super importante e é muito engrandecedor. Ele faz com que a gente evolua, a gente sai de uma zona de estagnação para uma fase de evolução, uma construção. Você imagina você estar ali querendo fazer coisas novas e tem várias coisas te bloqueando. Pode ser um casamento, pode ser um relacionamento familiar que é controlador e opressivo, pode ser um trabalho que não esteja muito ligado com a sua verdade. E na hora que você perde isso, apesar da gente estar sofrendo por isso, de preocupação de ficar sem dinheiro, de um familiar ter partido, né, encerrado a fase nessa nossa encarnação, nesse nosso estágio planetário, ou de você ter passado por um divórcio, né, ter perdido um casamento, isso dói muito, isso causa um problema interno muito forte. A gente passa por sensações de tristeza, de depressão, de raiva, de ódio de ter perdido aquele negócio, mas ao mesmo tempo para frente não tem mais nenhum obstáculo, não tem mais nada. Você pode construir o que você quiser. É literalmente assim, você pode construir o que você quiser. O problema é que a gente tem essa coisa de ficar apegado nas situações que trazem segurança pra gente. É bom por um lado, porque a gente sabe sempre o que vai acontecer, sabe onde vai pisar, mas não necessariamente é confortável ou constrói alguma coisa, porque está funcionando como uma âncora. Então essa passagem de Plutão pelo ascendente, ele provavelmente vai mexer com muitas das verdades que constroem a sua vida. E o que é mais importante nessa história é você tentar entender por que as coisas estão acontecendo. O que essa perda
O que essa transformação está trazendo para você de informações sobre como pode ser o seu futuro, onde você pode ser mais verdadeiro com você mesmo, onde você pode ter uma abertura de portas para buscar a profissão que você quer, para você se conectar com pessoas num relacionamento íntimo que realmente vão mexer e transformar a sua vida num lugar, vão transformar a sua vida num lugar mais feliz, mais próspero. Na hora que você tem uma passagem que se interfere em alguma coisa na sua família e você perde um ente familiar, você tem a oportunidade de... como é que fala? Você tem a oportunidade de... Nossa, me fugiu a palavra agora. De honrar a vida desse seu familiar que fez tanto por você e ficar satisfeito que aquela pessoa não está sofrendo mais com a doença que teve, por exemplo, né? Então, tem muitas coisas que podem surgir ao longo desse tempo que fazem com que você tenha uma perspectiva nova de vida. Isso é super importante e super valioso, apesar dos problemas que isso pode causar emocionalmente. Só que nessa história você vai descobrir que você tem a capacidade de lidar com sofrimentos, com frustrações, que é muito maior do que você já teve um dia, e você adquire uma experiência de vida que até agora você não sonhava que podia fazer parte da sua existência. E isso transforma você numa pessoa muito mais realizada, muito mais autoconsciente, muito mais conectada com a sua verdade, porque você não tem mais tranqueiras em cima de você para atrapalhar o seu desenvolvimento, tá? Não quer dizer que todos os relacionamentos de família e casamento atrapalham necessariamente, que são uma porcaria. Não é isso. É que a gente pode fazer uma evolução muito maior quando está mais livre e mais conectado com a nossa essência, tá? Então Plutão, ele vai mexer nas suas coisas e vai puxar para fora a sua verdadeira essência. E isso pode ser um pouco assustador, isso pode dar um pouco de medo porque a gente perde os nossos sistemas de segurança, a gente tem que refazer os nossos conceitos sobre como atuar na vida, como olhar para as coisas, tá? Plutão, por ser um planeta muito forte, ele tem como característica a resiliência. Isso vocês devem ter lido aí em vários lugares, ter visto outros astrólogos falando. Por um lado é muito bom porque você se torna muito forte em resistir aos grandes desafios da vida. É aquele negócio de tomar porrada e continuar indo para frente, continuar lutando. Isso é muito bom quando você tem que enfrentar desafios muito intensos. Mas ao mesmo tempo isso também não pode ser tão bom porque faz com que você tenha uma força descomunal para sustentar aquilo que está ali querendo ser transformado. E a gente não sabe muito bem qual que é a linha de diferença, no limite entre a teimosia e a resiliência. A gente não sabe. E é muito difícil a gente conseguir determinar isso porque normalmente essa situação está representando a nossa zona de segurança. Então isso é bastante problemático, tá? Então, sempre que a gente estiver passando por trânsitos de Plutão, é muito importante estar fazendo terapia, porque alguém de fora vai ajudar a gente a refletir sobre essas situações que estão acontecendo, seja internamente com os nossos próprios conceitos, seja dentro de um casamento, seja dentro de umas situações familiares ou profissionais, onde que a gente está pecando pelo excesso de necessidade de controle ou como que a gente pode fazer para poder aproveitar esse movimento de mudança e soltar as coisas e deixar as coisas acontecerem, tá? Outra coisa que acontece com o trânsito de Plutão o trânsito de Plutão no ascendente causar, reverberar no corpo. Como o ascendente é o corpo, tudo que acontece internamente acaba sendo um reflexo desse trânsito de Plutão. A gente pode ter várias consequências físicas mesmo, de ter problemas físicos, desde machucados, lesões e problemas graves no corpo, né, de dificuldades de locomoção, acidentes, como também doenças. A gente pode ter alguma coisa nesse sentido acontecendo, então é muito importante que você vai fazer os seus check-ups, vai ver como estão as coisas, principalmente se você estiver sentindo desconfortos internos. E uma outra coisa que acontece com bastante clareza é
a somatização de emoções. Então, Plutão ele exerce uma pressão muito grande interna. Imagina você está passando por um estresse enorme no trabalho. Isso está internamente, né, te consumindo, te gerando muita tensão, muito nervoso. E você não consegue colocar isso para fora porque Plutão ele constringe, ele é como se fosse um cofre, ele deixa tudo preso lá dentro. Né? E esse aprisionamento das sensações começa a reverberar lá dentro e você tem várias somatizações emocionais, né? Eles ficam ali presos no seu corpo e eles estão dando reflexos no funcionamento do funcionamento fisiológico mesmo. Isso pode gerar várias coisas. Então é muito importante sempre ter acompanhamento, sempre ter alguém falando, vai fazer uma massagem, vai fazer uma terapia, vai fazer seus exames médicos, cuidado com a alimentação. Pensa nessas coisas, porque a pressão que Plutão exerce internamente, às vezes a gente nem sente. A gente está tão ocupado, a gente está tão preocupado em criar soluções, achar soluções para aquela situação que está se desfazendo e eu estou tentando segurar aquilo de qualquer jeito que eu esqueço de ver como que isso está se reverberando internamente. Então, todos os sintomas diferentes que estão acontecendo ali, você precisa ver para não ter coisas que são muito problemáticas ao longo do tempo. Tá? E para finalizar, como que a parte mais complicada dessa história, e que é super enraizado com Plutão, é que Plutão fala sobre os grandes mistérios da vida. Sobre a magia, sobre a astrologia, sobre tudo que está oculto. E quando ele estiver passando ali no seu ascendente, ele vai deixar isso de forma muito intensa e ele vai tentar explorar o que existe de escondido dentro de você e vai puxar isso para fora. O que quer dizer que ele vai lidar com o seu inconsciente. Ele vai lidar com as coisas que são mais guardadas e mais profundas ali dentro de você. Para isso, para você poder entender qual caminho seguir, como lidar com aquelas condições, o ideal é você seguir seu instinto. Só que o problema é como entender o instinto. Né? O instinto é uma coisa que não fala português, também não fala inglês, não fala nenhuma língua. Ele fala com a gente através de sensações, de imagens, de sonhos, que para você entender isso precisa de um bom treino, né? Precisa ter um treino ali de conexão com isso. Então, o desenvolvimento espiritual e a terapia e, acima de tudo, a meditação são coisas que são absurdamente importantes para você poder entender o que é seguir o seu instinto. Plutão muitas vezes fala com você e fala com a gente, e já falou comigo trocentas vezes, e ele fala coisa que a gente não gosta de ouvir. Por exemplo, você vai pensar lá no fundo da sua... Você está vivendo uma situação super importante para você no trabalho, vai. Ou pode ser até questão de saúde, vai. Lá no fundo você ouve uma vozinha dizendo, vai ver isso aí que não está certo. Ou então na questão do trabalho, você pode até ouvir uma voz falando assim, esse negócio vai acabar já já. E aí a gente luta contra isso porque, primeiro, a gente pensa que a gente está sendo muito pessimista. Ou outra coisa, a gente pensa, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Essas comunicações têm muito de verdade, mas para você entender essa verdade, se é verdade mesmo, se você está sendo pessimista, precisa ter esse treino. E que não é muito simples da gente conseguir, precisa de muito tempo e dedicação para isso. Tá? Então, uma sugestão que eu faço para qualquer trânsito de Plutão em qualquer lugar, especialmente se você tem Plutão intenso no seu mapa, ou coisa de Escorpião, ou coisa de Casa 8, vai fazer um desenvolvimento mediúnico, vai fazer meditação, vai fazer terapia, porque através desses estudos você consegue entender um pouco melhor o que acontece dentro de você e aí você começa a tomar decisões melhores, tá? Não é simples, é um negócio que exige bastante trabalho e que vai alterar a realidade das coisas. Vai mudar a maneira como você se veste, vai mudar a maneira como você usa maquiagem ou cabelo, vai mudar a forma do seu corpo, vai mudar como você interage com as pessoas, até vai mudar que pessoas você interage. Então, a melhor forma de lidar com isso, como eu falei lá no começo, é entender o que isso quer trazer para você. Entendeu isso? Rema a favor da correnteza. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes também. Trânsito de Plutão,
ele vai trazer uma necessidade muito intensa de você mudar mudar a correnteza do rio. E, cara, você não vai conseguir. Você vai ficar remando, remando, remando até acabar as forças. E uma hora vai acabar a sua força e você vai acabar sendo arrastado para onde o rio quer te levar. É muito melhor você remar a favor e chegar mais rápido onde quer chegar, mesmo sendo um lugar um pouco mais assustador do que a gente conhece normalmente. É mais difícil. É, vai por mim. Eu já passei e é difícil. Mas o resultado que vem depois é absurdamente transformador, engrandecedor e valoroso. Então, esse trânsito de Plutão é só isso, só tudo isso. Tá? O ascendente é um ponto realmente bastante delicado. Então, só resumindo, vai cuidar da sua saúde fisiológica, emocional, mental, vai cuidar disso aqui, vai fazer desenvolvimento mediúnico, presta atenção em como você pode alterar o seu comportamento e o que essas alterações significam para um futuro. Isso vai ajudar você a pensar melhor e tomar melhor atitude daqui para frente, tá bom? Precisa de ajuda para entender melhor, quer ver quais aspectos estão acontecendo, se tem outros planetas no meio do caminho, manda mensagem para mim que a gente marca o seu mapa e suas previsões, tá bom? Espero que tenha sido útil, um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.